Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns e no programa anterior nós começamos o capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos. E hoje nós vamos falar da distinção entre os bons e os maus espíritos. Antes de entrarmos no texto propriamente de Kardec, queremos fazer algumas considerações. A distinção entre os bons e maus espíritos é um importante tópico deste capítulo 24 do Livro dos Médiuns. São ferramentas que fazem com que a gente possa proceder à distinção, linguagem e atitude dos espíritos. Impressão fluídica sentida pelos médiuns, além de sentimentos e pensamentos que inspiram as comunicações. É muito importante que quando nós estamos fazendo um estudo da mediunidade e chegamos no ponto em que os médiuns vão começar a desenvolver na prática a sua mediunidade, é interessante que eles saibam que os espíritos vão se distinguir um dos outros pelas suas atitudes e pelas suas imagens, e pelas suas linguagem, desculpa. Então é por isso que às vezes nós fazemos um exercício para o médium novato, que ainda não tem aquela experiência do contato com os espíritos, sentir a aproximação, e nós começamos sempre pedindo aos mentores do estudo, daquele curso que nós estamos fazendo, para que deixe apenas espíritos bons se aproximarem, que é para o médium começar a sentir as suas energias, sentir a sua impressão fluídica. Os médiuns, para eles poderem depois distinguir esses fluidos dos espíritos bons e dos espíritos inferiores, e também sentimentos e pensamentos que vão inspirar as comunicações. Então, nesse capítulo, nós estamos abordando a questão da linguagem dos espíritos, da impressão fluídica. Essa também é uma forma de linguagem, porque nós sabemos que os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, eles transmitem o seu pensamento ao médium. E nesse pensamento vem essa impressão fluídica, né? A corporal também, né? Fisiológica, captada e transmitida pelo sistema nervoso do médium. Então, os espíritos, quando nós vamos começar a trabalhar com os médiuns nessa parte prática, eles vão então derramar esses fluidos nas partes que o médium tem mais sensibilidade, para ele poder então captar essas sensações. Então, quando nós nos relacionamos com os espíritos, o mais importante de tudo, como sempre Kardec deixou bem claro, é reconhecermos a qualidade moral deles, né? Então, no item 262, que começa do Livro dos Médiuns, a distinção entre os espíritos bons e maus, Kardec fala o seguinte: pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades nunca. É bom ou mal o espírito que se comunica? Em que grau da escala espírita ele se encontra? Eis as questões capitais. Então Kardec deixa bem claro que, como nós já vimos nos programas anteriores, a prova da identidade, a individualidade do espírito não tem tanta importância para nós, desde que o conteúdo da sua mensagem seja bom, seja uma coisa útil, seja uma coisa que não destoa dos conhecimentos que nós estamos adquirindo com a doutrina espírita. Mas as qualidades dos espíritos têm que ser levadas em conta. Então, a individualidade pouco interessa para nós, saber o nome do espírito que deu a mensagem.
mas a qualidade da mensagem, o seu conteúdo é muito importante e a gente nunca pode ficar indiferente a isso. Como ele fala, é bom ou mau o espírito que se comunica, e nós temos que nos perguntar sempre. Ele é bom ou ele é mau? Ele está fingindo? Ele está falando algumas palavras que os espíritos que têm os nomes mais respeitáveis diriam ao se comunicar, mas depois eles se perdem em trivialidades. Nós podemos também fazer essa questão em que grau da escala espírita ele se encontra. Lembrando que a escala espírita vai desde aqueles espíritos maus, na parte dos espíritos inferiores, até aqueles espíritos levianos, inconsequentes, que acham que sabe tudo. Depois vem os espíritos bons, mesmo os espíritos bons, às vezes eles são mais adiantados na intelectualidade, outros na parte moral, mais adiantados, uns se dedicam à ciência, outros se dedicam mais à bondade, ao consolo das pessoas. Então vejam bem que é uma escala que tem várias nuances e nós precisamos estar atentos até chegar ao espírito puro, que é o topo da escala. O espírito puro, aquele que não tem mais nada de material, aquele que já desvencilhou de toda a matéria. Então, nós temos que fazer essas perguntas. Essas são as questões capitais que nós devemos fazer. Então, Kardec fala o seguinte: independente do nome com que se apresente, devemos concentrar a atenção se os espíritos são bons ou maus. E isso só é possível como? Observando a linguagem que indica o seu grau de elevação. Então é pela linguagem que nós vamos conhecer o grau de elevação desse espírito. Os espíritos superiores, diz Kardec, não se limitam a dizer boas coisas, mas as dizem em termos que excluem qualquer trivialidade. Ele não fala coisa inútil, ele não fala coisa que não precisa, ele não usa uma linguagem muito popular, ele não usa nenhum termo que rebaixe aquilo que ele está falando. Então nós temos que prestar muita atenção nessa linguagem para vermos se realmente esse espírito é um espírito superior. A linguagem revela sua origem. Então é pela linguagem que nós vamos saber se esse espírito é bom ou não, seja pelo pensamento ou seja pela forma que ele fala. Então, o médium que está recebendo a comunicação, ele está recebendo o pensamento do espírito. Então ele vai passar para nós o pensamento do espírito. Mas de que forma que ele vai passar? Então é por aí que nós vamos ver se esse espírito é um espírito superior. Então quais são as características e quais são os atributos especiais desses espíritos que já são depurados? A bondade e a afabilidade. Então esses espíritos são bons, eles não julgam, eles não criticam, eles não trazem nenhuma crítica muito assim acirrada de nada, mas eles dão um recado da maneira que eles entendem, na sua linguagem boa, né? Com muita bondade, e também eles são muito afáveis. Eles não criticam os outros espíritos que fazem críticas, que falam uma linguagem inferior, mas eles lamentam as fraquezas e criticam os erros com moderação. Ou seja, eles vão ser moderados na forma de criticar, sem amarguras e sem animosidade. O que é isso? Ele não guarda
nenhum resquício de raiva, de rancor. Então ele não vai ficar amargurado falando desse espírito, se sentindo assim ultrajado, sentindo que esses espíritos estão o atacando, mas eles falam de uma maneira que eles revelam essas fraquezas, mas de uma forma tranquila, em que a gente pode então perceber a sua grandeza, a sua superioridade. Kardec continua: os espíritos verdadeiramente elevados são inteligentes e bons, pois que realizaram ao mesmo tempo a evolução intelectual e moral. Nós sabemos que nesse ponto em que nós estamos aqui na Terra, a intelectualidade cresceu muito. Então, muitos espíritos conquistaram o seu intelecto, conquistaram elevar os seus conhecimentos, conquistaram uma linguagem maior nesse ponto da intelectualidade. Mas nem todos conquistaram ainda a moral, não realizaram essa evolução moral. O que vai mostrar para nós, às vezes, que pessoas que são muito inteligentes e têm um intelecto muito rico, é conhecedor de muita coisa, de literatura, de ciências, de filosofia e outras tantas ciências, mas na parte moral deixa a desejar. Porque não se dá ao mesmo tempo essa evolução. Geralmente, primeiro nós crescemos no intelecto para depois nós fazermos essa parte moral. Então é preciso fazer uma análise racional das comunicações. Nós vamos então olhar, nós vamos analisar essas comunicações com a razão, rejeitando tudo que for contrário à lógica e ao bom senso. Claro, se tiver uma coisa que desmente muito a lógica e o bom senso, nós temos que duvidar, nós temos que perguntar, nós temos que procurar saber. Tudo que desminta o caráter do espírito em questão. Se ele fala que é um espírito superior, mas ele vem com comunicações que forem contrárias ao bom senso, à lógica, então ele está desmentindo esse caráter que ele diz ter. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando analisamos as mensagens. E muitos médiuns, eles ficam muito preocupados, eles ficam muito sensíveis quando nós queremos analisar uma comunicação. Mas eles deveriam ter esse cuidado sempre, para que não caiam nas ciladas dos processos obsessivos, como nós já estudamos anteriormente. Então os médiuns têm que ter muito cuidado ao analisar as mensagens que eles recebem, para verificar se aquele espírito é mesmo o que ele diz ser. Se o caráter dele mostra que ele é realmente um espírito evoluído. São Luís nos dá um conselho muito importante e que nós deveremos utilizar sempre quando analisamos as mensagens vindo da espiritualidade. Pensar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberes. Então São Luís, que foi o grande conselheiro de Kardec e que atuou na codificação, foi muito atuante na codificação, com conselhos, com esclarecimentos. Ele fala que nós temos que pensar e analisar. Então, quando recebemos uma mensagem, lemos essa mensagem, pensar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes. Não negligenciar quando algo lhe parecer suspeito, duvidoso ou obscuro,
de pedir as explicações necessárias. Porque os bons espíritos, eles não fazem questão de dar as explicações que nós pedimos. Eles estão vendo que nós estamos com seriedade, querendo analisar racionalmente a mensagem, então eles mesmos vão nos dar todas as explicações que nós necessitamos. Agora, se for um espírito inferior, ele não vai, ele vai ficar bravo conosco, ele vai dizer que nós estamos duvidando e não vai nos dar essas explicações tão necessárias. Hoje nós estamos terminando o nosso programa, deixando então para próximo o resumo dos meios de reconhecer a qualidade dos espíritos. Obrigada então pela atenção. Claudete Moura para o divulgar.net.